Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes é o veículo mais importante do grupo, porque foi aqui onde tudo começou. Esse negócio de ciência e de medicina, a gente não deve meter a colher porque a gente não entende nada disso aí. A gente que eu digo é quem não é médico e nem cientista. Mas que estranha, por exemplo, a Anvisa não aprovar a vacinação da Sputnik V, isso estranha pra caramba, não é? Eu estava lendo de madrugada, nessas noites insones, que os casos de coronavírus na Rússia diminuíram pra caramba, foram 8 mil casos. Não é nada comparado aos 70 mil, 80 mil, às vezes 100 mil casos do Brasil hoje. Os casos da Índia, não é? 8 mil pessoas com coronavírus na Rússia. E lá o Putin usou Sputnik V e a filha dele também. Mas que ele mesmo deu vacina na filha. Então é estranho isso, no mínimo estranho. Um país que precisa de vacinas desesperadamente não vai ter tão logo vacinas da Pfizer, nem da Janssen. Já comprou 200 milhões de doses dos americanos, mas os americanos estão dando vacina para todo mundo e vão dar a vacina para quem eles quiserem, e a gente deve estar no último lugar da fila deles. Pelo menos foi isso que eu mais ou menos percebi até agora. Então, a vacina da Rússia viria em boa hora. Porque para comentar sobre vacina, já tem gente metendo pau na AstraZeneca, dizendo que, olha, a vacina da AstraZeneca. Eu vou repetir para você que está me ouvindo aí, vacina boa é vacina no braço. Eu vou tomar a vacina AstraZeneca, que é a que me cabe desse latifúndio. Eu moro aqui em Barueri, é essa que está à disposição e é essa que eu vou. Eu vou lá escolher vacina, não tem vacina no Brasil, pô. O Ministério da Saúde atrasou aí a vacinação. Diz que, segundo o Dimas, em 3 dias vai regularizar com a entrega de vacinas. Agora, em São Paulo, por exemplo, não podia faltar vacina. Aqui está sendo produzida a vacina. Mas fica com 22% das doses. Sei lá, deveria ter vacina sobrando aqui, que é o único lugar do Brasil que tem vacina. Enfim, eu vou contar uma coisa para você. Se você chegar o dia que você tem que tomar a vacina, toma que tem e fim de papo. Acabou. Não dá para escolher vacina. Mas a da Pfizer é a mais completa. Eu tenho certeza absoluta que nos milhões de caras vacinados pela Pfizer, algum pepino deve ter dado. Alguma coisa deve ter dado. Porque remédio é remédio, cara. O remédio é bom pra caramba porque ele combate uma doença que está deixando o mundo de joelhos, numa situação terrível, arrebentou com as pessoas, arrebentou com a economia. No Brasil, a terra arrasada que era depois do governo Dilma Mantega fica pior ainda depois que vem a pandemia, com a nossa economia arrebentada, quebrada e com tudo fechado, pagando imposto e com gente desesperada. Mas os bares lotaram, por que os donos de bares não respeitaram e disseram que estavam vendendo comida? Porque o cara está matando o cachorro a grito. É por isso. Agora, não dá para reclamar que tem muita gente em bar e restaurante, tá? Quando você vê ônibus, metrô e trem do jeito que você vê. É muito mais perigoso você ir numa estação da Luz, no terminal Bandeira, do que praticamente você ir num bar ao ar livre, com muita gente, mas não respeitar o distanciamento. Bom, primeiro que as pessoas têm que respeitar o distanciamento. Segundo que o cara que está lá vendendo no bar ou no restaurante dele, ele tem consciência que está quebrando regras, mas ele tem consciência que está quebrado também. Então, é difícil você chegar a um denominador comum. Agora, eu gostaria de pedir a essas pessoas que tomassem cuidado com seus estabelecimentos. Mas não sou eu quem tem que fazer isso. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura.
Isso não é problema meu. Mas as pessoas têm que ter consciência de que tem que ter máscara, tem que ter distanciamento, vai no banheiro, usa máscara e tal. É difícil controlar? Mas não é problema meu, é problema da prefeitura. Não fui eu que mandou fechar bar, restaurante. Não é? E diz o bom senso ainda, que pela situação que o Brasil está, não deveria abrir nada. Esse é o bom senso. A Alemanha está decretando lockdown por não sei quanto tempo aí. E lá os caras vão ser obrigados a cumprir, porque tem fiscalização. Diz o bom senso que era para ficar tudo fechado. Mas como que os caras têm moral para fechar tudo se quebraram todo mundo? Se lá atrás, em outubro, quando o centro de contingência do coronavírus, vou citar o caso de São Paulo, diz para fechar aos poucos, se não tivesse eleições, com certeza você fecharia menos, daria mais chance para o cara trabalhar, exigiria menos fechamento com resultado mais positivo, e hoje a gente não necessitaria de abrir ou fechar durante tanto tempo. Principalmente fechar. As pessoas estão numa terra arrasada. E não é, mas o dono do bar da Atena, você está protegendo o dono do bar, o dono do restaurante, o dono da loja. Não, estou protegendo todo mundo. Porque quantos empregos foram perdidos em bares, restaurantes, lojas, shoppings? É fácil mandar fechar e mandar abrir a hora que quer e não cumprir com o que tem que cumprir, que é o básico. São 14 milhões de pessoas rodando no transporte público de São Paulo. O que adianta você ter 14 milhões de pessoas andando no transporte público de São Paulo, do jeito que elas andam, expostas a chegar ao ponto final da morte ou contaminar alguém depois de contaminado e matar alguém da própria família, ou o vizinho, ou o próximo, ou daí por diante. Se o Estado não toma cuidado com o que deve tomar cuidado, onde já se viu, pergunta para qualquer cientista e médico se é a atitude correta você reduzir frota de ônibus, de trem, de metrô durante o pior momento da pandemia. Hoje a gente deve chegar em 3 mil mortos. Se não chegar em 3 mil mortos, 2.670, coisa parecida. O que não é pouca gente. E, além disso, uma economia quebrada, como disse o Márcio França ontem aqui. Falou, eu não posso admitir no Estado, no foco na ciência, que onde mais gente morre é o Estado de São Paulo. Mas é o Estado que tem uma população maior. Isso é indiferente. Isso é indiferente. Se um caso de coronavírus deu origem a uma pandemia, a uma contaminação global, um caso só. Alguém comeu um bicho, o bicho mordeu alguém ou coisa parecida, e uma pessoa deu origem a uma doença terrível que está se espalhando pelo mundo. Uma pessoa lá na China deu origem a essa doença que está se espalhando pelo mundo. Então, partindo desse princípio, 14 milhões de pessoas rodando num transporte coletivo, você imagina a tragédia que é. Tornam ineficazes as outras medidas todas de fechar bar, restaurante, fechar comércio. Não adianta nada, porque tem gente circulando pra caramba, independente disso tudo estar fechado. É uma cidade que tem 23 milhões de habitantes na sua zona metropolitana, que representa gente pra caramba circulando. Como é que você vai impedir essas pessoas de circularem se elas estão em serviços essenciais que mantêm a cidade funcionando, ou então mantém você vivo, com hospitais, locais de aplicação de vacinas e daí por diante. Fora isso, eu não entendi realmente por que a Anvisa não aprovou a Sputnik V. Eu vou tentar perguntar para quem está dentro do processo, para quem iria trazer a vacina e para quem impediu que a vacina fosse aprovada no Brasil.
Eu não posso aqui dar a minha opinião técnico-científica. Mas se a Rússia está aplicando essa vacina e os casos estão diminuindo, é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. Agora, ele é o cientista. Ele é quem deve explicar isso aí, não eu. Mas a gente estranha. Se fosse assim, porque a AstraZeneca está sendo proibida em alguns países estão deixando de usar. Nos Estados Unidos nem aprovada foi. Tanto que o governo americano parece que mandou as doses que tinha, e não sei se é isso mesmo, confirma o Garrafa. Tinha 70 milhões de doses de uma vacina que não era aprovada e estava lá. E parece que mandaram tudo para a Índia. Ou eu mandar tudo para a Índia. Para nós não mandaram uma única dose. Eu não quero ser injusto, porque eu ouvi falar. Como eu ouvi falar e acordei agora há pouco, porque eu fui dormir até às 5 horas da manhã, fiquei acordado até às 5 da manhã. 5 horas da manhã eu não li em lugar nenhum essa notícia de que os americanos mandaram 70 milhões de doses para a Índia. Tá tudo bem, a Índia precisa, mas nós também precisamos. Agora, foi o que eu disse, o Bolsonaro apoiou abertamente o presidente Trump, que foi o pior presidente da história americana. O outro cara ganha, o cara vai ficar invocado com a gente, é claro que vai ficar. Já não tá nem aí com a gente mesmo, porque é império, tá? Deveria estar, porque a gente está bem no rabo deles aqui, na América do Sul, é um aliado estratégico. Eu queria saber que aliado é esse estratégico nosso que não dá uma vacina para a gente, se aconteceu isso. Eu estou esperando uma resposta do Garrafa. Você encontrou alguma notícia das 70 milhões de doses distribuídas pelos americanos ou não? Está aberto aqui no site The New York Times. Está dizendo que o presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro da Índia, mas ainda não está confirmado que todas essas doses serão disponibilizadas só para a Índia. Ainda os Estados Unidos ainda estão conversando com outros países, mas uma grande parte vai para a Índia. Mas não todas, ainda não está confirmado todas as doses para a Índia. Tomara que o Biden respeite essa aliança estratégica e mande algumas vacinas para cá. Porque se a Índia está passando por uma situação difícil, nós estamos passando por uma situação difícil proporcionalmente. Aquilo que eu falei, não interessa, lá tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, aqui tem 210 milhões de habitantes. É muito menor a população brasileira do que a da Índia. Mas nós somos um país importante, aliados estrategicamente dos Estados Unidos. E, por enquanto, o número de mortes do Brasil, não sei se ontem a Índia superou o Brasil em número de mortes. Você confira aí para mim, ô Garrafa, se a Índia superou o Brasil em número de mortes. Em número de casos, está superando todo mundo já há algum tempo. Mas as mortes lá são menores, apesar dos casos, às vezes, muito maiores que nos Estados Unidos. E que no Brasil são menores que no Brasil. Ontem a Índia bateu o Brasil, mas ontem foi aquela subnotificação, né? Aqui no Brasil, não sei se lá também. Quantos morreram na Índia ontem? 2.771 mortos. Mas 2.071 mortos a gente teria batido se não fosse a subnotificação, principalmente aqui de São Paulo. A gente chegaria a 3.000, 2.800. A gente pode ser que hoje a gente já bata a Índia de novo e passe a ser o país com o maior número de mortos em todo o planeta. Então, obviamente que num quadro comparativo, se tem gente morrendo mais aqui do que na Índia, significa que lá, apesar do país estar em caos, eles estão tratando melhor a doença. Eles estão vacinando um pouco mais. Não sei se estão vacinando totalmente bem, porque lá é conhecido como a farmácia do mundo. Lá se produz vacinas, que é o maior produtor de vacinas do mundo. Não sei para coronavírus. Mas lá a Índia divide com a China o local que mais fabrica remédios do mundo. Índia e China, os dois estão ali pareados, né? Disputando quem é que fabrica mais remédio. E a Índia tem a maior fábrica do mundo, que até pegou fogo, uma parte da fábrica algum tempo atrás, sem afetar a ala de coronavírus, mas acho que deixou algumas vítimas. Então, seria interessante que os americanos mandassem um pouco dessa AstraZeneca para nós aqui. E é o que a gente tem.
tem só o Butantan e tem só Oxford, Fiocruz. Não tem mais nada. O resto é papo furado. Não adianta você comprar 200 milhões de doses se você não sabe quando é que esses 200 milhões de doses vão chegar aqui. Não sabe, e o governo tem pouco interesse em divulgar quando vai chegar um lote de doses da Pfizer e tal. Não tem interesse em divulgar porque também não sabe quando é que os americanos vão entregar essas vacinas que nós já compramos. Perdemos o bonde da história para comprar vacina, porque Oxford, eu me lembro que em outubro do ano passado, já desde os experimentos que fizeram aqui no Brasil, e o Brasil foi o maior laboratório do mundo para as maiores fabricantes de vacina do mundo, porque tem uma plataforma de cientistas fantástica, não só para a produção de vacina, mais especificamente para a produção de vacina, Butantan e Fiocruz, e o maior programa de vacinação do mundo, que aqui a gente tem doença que esses gringos nunca ouviram falar. Nem sabem que existem. Se bem que o sarampo que está voltando aqui, está voltando em boa parte do mundo também, por falta de atenção. Fica tudo voltado para o coronavírus e deixam passar doenças que já tinham praticamente sido extintas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. No Brasil voltou o sarampo e mata gente pra caramba o sarampo. Por incrível que pareça, não pega só em criancinha não, pega em todo mundo. Mas nós temos chikungunya, temos malária, temos dengue. Você falar isso para os gringos vão falar, mas como? Isso aí é máquina do tempo, isso é doença de 1800, 1600, não existe mais. Não, no Brasil tem. Há pouco tempo atrás ele estava falando de febre amarela. Olha, porque os macacos estão morrendo ali em Mariporã. Olha, apareceu um macaco morto no zoológico aqui em São Paulo. Olha, a gente estava falando, o nosso grande problema era a febre amarela. Depois, olha, chikungunya, que nunca ninguém tinha ouvido falar. Olha, mas o mosquito é o mesmo que a dengue. A dengue, com certeza, já tem epidemia de dengue aqui no Brasil. Só não se fala da epidemia de dengue por quê? Já se falou, acho que foi no Acre, quando eu conversei com o governador do Acre, o governador falou, Datena, aqui o problema não é só a falta de oxigênio, o coronavírus, aqui nós temos uma epidemia de dengue violenta. No Pará. Onde é o Pará? No Brasil. No Acre, aliás. Foi no Acre. O rio Acre transbordou, tem mosquito pra caramba, tem um mosquito pra cada um, e tem dengue. Aí vira sindemia, que significa uma série de doenças juntas com uma pandemia. E aí a vaca vai pro brejo. Atola até onde não dá mais. E é aquilo que eu digo e repito, ninguém sabe em que parte da história nós estamos. Porque quanto menos vacina você tem, e nós não temos quase nada, e o mundo inteiro não tem quase nada, à exceção dos americanos, perto de 8 bilhões de pessoas da população mundial, a maioria exposta à falta de vacina, porque não tem e não vai ter vacina para 8 bilhões de pessoas, porque não tem quem produza 8 bilhões de doses. Até agora não tem. Pode ser que amanhã tenha quem produza 16 bilhões de doses, mas não tem. Então, quanto menos você vacina, não sou eu que estou dizendo isso não, é médico e cientista, mais o vírus tem oportunidade para criar o quê? Variantes. E são as variantes que vão gerando essas ondas. Parece que na Índia tem uma outra variante diferente hoje, que provocou essa onda violenta em território da Índia. Né? Aqui nós já detectamos em São Paulo, e não era novidade nenhuma, porque quando a gente falava da variante de Sorocaba, era nada mais, nada menos que a variante da África do Sul, que é terrível. E já foi detectada aqui na cidade de São Paulo. Mas ela foi detectada agora, só que alguns desses cientistas que falavam com a gente, né, acho que foi o doutor Júlio Croda ou o doutor Dimas Covas, já confirmavam que isso aqui já devia estar por aqui. Quando eu falei pela primeira vez da variante inglesa,
O doutor Júlio Croda me deu uma entrevista e falou: Datena, essa variante deve aparecer aqui no Brasil já já. E não deu outra, apareceu. Como apareceu também nos Estados Unidos, sem que houvesse contato entre países. O bicho muda porque não há vacinação. Então não adianta contaminar todo mundo. Um dia ele tenderia a ficar mais fraco de tanto se replicar. Mas para isso morreriam, não são 400 mil pessoas, que já é uma barbaridade para o Brasil, 600 e tantas mil pessoas para os Estados Unidos, que já é uma barbaridade. Não são os bilhões de pessoas que morreram até agora. Morreria, por exemplo, no Brasil, gente pra caramba, soma inimaginável. Se você deixar todo mundo sem vacina, vai morrer gente pra caramba. Aí chega a tal de imunidade de rebanho, mas pela dor. Você vai sacrificar boa parte do seu país com gente doente, gente morrendo? Não é justo e nem humanitário. Por isso que já foi aventada várias vezes a quebra de patente. Se a vacina não fosse um negócio, inclusive para as grandes potências, um negócio estratégico, que eles pensam no deles, eles não pensam no nosso. Eles quebrariam a patente. Significa o quê? Eu vou te ensinar como você faz a receita do bolo. Eu vou te dar os ingredientes para fazer a receita do bolo. Eu vou falar para você como é que você fabrica os ingredientes para a receita do bolo. Isso é quebrar a patente. Ao invés da gente ficar pedindo, pelo amor de Deus, para a China mandar esse IFA para a gente saberia como fazer o IFA aqui, que é o que aconteceria com a vacina dos russos, que a gente tinha uma planta já em Brasília para fabricar o IFA aqui, o ingrediente do bolo aqui, e invasar em Guarulhos, como faz o Butantan, recebe, e como faz a Fiocruz, recebe o ingrediente do bolo de fora e invasa aqui. Capacidade de produção de 1 milhão de vacinas por dia a gente tem brincando no Butantan. Se a gente soubesse fazer o IFA aqui, o ingrediente do bolo aqui, o Brasil estava salvo, o mundo estava salvo. Se cada um produzisse o seu IFA e invasasse no seu país, mas não. É um grande negócio. A vida continua sendo um grande negócio. Os poderosos querem ganhar grana em cima da falta de saúde dos outros. Por que vendem tanto remédio? Por que até hoje não descobriram a cura do diabetes, a cura do câncer? Alguém já deve ter chegado perto disso ou até descoberto, mas eles matam o cara se o cara descobrir. Porque eles querem continuar mantendo as pessoas doentes para poder vender o remédio deles. É esse o detalhe. Ah, Datena, mas a pesquisa... Olha, eu não estou falando de cientistas sérios, decentes, honestos. Eu estou falando de um negócio que está acima disso e que se um cara der um passo a mais em relação a isso, ele some, desaparece. Um dia um cara inventou um carro movido a água, lá nos Estados Unidos. Nunca mais ouviram falar dele. Nem dele, nem do carro dele, nem da água que ele botava no carro. Sumiu, desapareceu. E não venha me dizer que esses caras estão pensando no lado humanitário. Eles estão pensando no deles e é só no nosso. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz Datena. Na Bandeirantes.